Qual é a próxima etapa? Substituição simples. Então, já passamos da definição, vamos para a substituição simples. Substituição simples, gente, ela se relaciona com a área trigonométrica. É um processo que a gente vai agora criar, um método de integração. Então, ela é chamada, né, método da substituição simples. O que está por trás desse método da substituição simples? Tá? Por ruim, né? Da substituição simples. O que está por trás desse método? O que está por trás desse método é a regra da cadeia de derivada. Isso mesmo. Então, o que está por trás desse método? A regra da cadeia. Então, vamos lá e vamos lembrar aqui o que é a regra da cadeia. Então, bom, a regra da cadeia, né, lembrando lá, ela é a derivada de uma composição. Como é que a derivada de composição é feita? Eu derivo a de fora, a de dentro fica protegida no primeiro momento, explosão não pega na de dentro, a derivada é uma explosão, né, reação em cadeia, ela só mata quem está do lado de fora, mas ela é tão poderosa que ela também depois atinge, né, multiplica pela derivada do de dentro. Então ela também faz a derivada no de dentro. Depois, o primeiro, a de fora toma a pancada, é derivada, e mantém a de dentro viva, protegida. Mas logo depois, a de dentro sofre as consequências e é derivada também. Então a regra da cadeia é esse processo aqui matemático, tá? Extremamente importante e útil aqui para a gente, tá? Esse processo aqui é a derivada da cadeia. Então, o que na verdade nós vamos aqui estar olhando para essa regra? O que a gente vai fazer aqui na prática? Lembra que integral é o inverso de derivada? Então, como você sabe que integral é o inverso de derivada? Todas as vezes que você tiver algo desse tipo aqui, ó, desse lado de cá, todas as vezes que você tiver esse lado aqui acontecendo, você vai achar que é uma derivada de cadeia. Então, se eu olhar para esse lado de cá, tá? O que a fórmula de integral me dá? A integral do lado esquerdo, que é essa, é igual à integral do lado direito, que é um produto, e é essa. Tá? Só que, como eu estou integrando uma derivada, isso aqui é não fazer nada. É simplesmente fazer a composta normal. E esse lado fica assim. Então, quando você está trabalhando com função composta, quando você vai fazer uma integração, você vai pensar exatamente dessa forma. Você vai olhar para uma integral e vai pensar, será que dentro dessa integral tem uma composição? O que você vai identificar? Você vai identificar uma função que está do lado de dentro da integral e do lado de dentro de uma outra, então composta. Essa função de dentro você vai chamar de U, de V, de J, de cada letra que você quiser. E você também vai procurar dentro da própria integral a derivada dessa função, que nós vamos representar a partir de agora como du. Então, você também vai procurar o du, a derivada dessa função. Ela tem que aparecer junto, porque a regra da cadeia me obriga que sempre que eu tenho uma composição, a derivada da composta também esteja junto. Então eu vou olhar para as integrais assim. Será que aquela integral tem uma função e a sua própria derivada junto, na mesma integral? Se tiver a função e a derivada, beleza, provavelmente é uma substituição que eu posso fazer dessa forma, chamada de substituição simples. Então, nesse caso aqui, né, do meu desenho aqui, né,
eu ficaria com f' composta com u, né? F' composta com u, tá? du. Passaria a ser uma integral assim, né? Eu vou até... O que é composta, né? Composta é fazer o parênteses, né? E botar a outra do lado de dentro. E aí eu vou ter du aqui do lado de fora. Tá? Então esse é o conceito. E aí a integral da própria função é a integral da derivada é a própria função, né? Mais c. Tá? Então, esse é o conceito de integral. Estou usando a regra da cadeia para criar um método que vai resolver certos casos. Todos? Não. Porque nem sempre vai aparecer g' multiplicando. Eu preciso que esteja o lado direito aparecendo na integral para tentar resolver a integral. Tá bom? Preciso desse lado ali aparecendo. Eu vou começar com um exemplo extremamente simples, um exemplo básico, para você entender o que eu estou falando, e a gente vai começar a usar para outros exemplos não tão básicos mais. Tá? Então, estamos no método da substituição simples, tá? Só para relembrar, estamos aqui na nossa árvore, né, gente? Ó. A árvore aqui, ó. Nós estamos exatamente na substituição simples. Qual é o processo de substituição simples? É um processo em que eu tenho algo desse tipo, por exemplo. Um clássico. Nessa minha integral aqui, olha, a exponencial não está misturada com x ao quadrado. Ela não está composta, o x ao quadrado não está dentro da exponencial. Então, eu posso chamar esse cara aqui, que está dentro da exponencial, de uma letra u. E a derivada dela, que a gente vai representar como du, tá? É justamente a derivada do x ao quadrado em relação a x, né? Ou seja, quem é a derivada do x ao quadrado em relação a x? É 2x, tá? E sempre a gente vai colocar do lado, tá? dx, para representar a derivada do x mesmo, da letra x, que é esse outro termo aqui. Então, eu vou trocar esses dois termos para que a minha integral não tenha mais x. Então, repetindo, o u é apenas uma escolha que você fez, baseado na seguinte visão. Eu estou vendo a derivada desse termo também na mesma integral multiplicando. Eu estou vendo, o x ao quadrado tem a sua derivada aparecendo aqui. Então, isso pode ser uma regra da cadeia. Isso pode ter vindo, eu estou já depois, né? Eu estou integrando. Então, eu já peguei o derivado e estou tentando encontrar o primitivo. Então, eu estou olhando para o derivado e estou tentando encontrar o primitivo. Então, provavelmente, o meu primitivo é o 2x dx, é esse outro termo aqui. Então, só para também ficar bem claro, tá, gente? Eu sei que todo mundo aí já enxerga isso, mas eu vou colocar o 2x dx assim, ó. Tá? Como é produto, né, gente? Tanto faz a ordem. Então, eu separei ali, aí fica mais óbvio, né, para todos nós aqui, ó, que esse cara aqui, ó. Opa, faltou o e, né? Botei o x ao quadrado, mas não coloquei o e, né? É ex ao quadrado aqui, tá? Agora sim. Ex ao quadrado, aí fica mais claro, né, gente? Isso aqui é o u. Opa. Circular aqui bonitinho. Esse aqui é o u, né? E esse aqui é o du, tá bom? O du é o 2x dx, tá? Terminou de derivar o x, dx no final, para representar esse termo aqui, tá? Esse termo que era a base. Estou trocando as bases. Então, a minha integral, né, na substituição, ela trocou de letra, né? Ela não é mais uma integral em x. Ela não tem mais x. Gente, isso é fundamental. Pausa agora. Olha para mim. Isso é fundamental, tá, gente? Fundamental. Você não pode fazer uma substituição e ter as duas letras. Ok? Substituir em matemática é uma letra só. Dali para frente você se casa com a nova e esquece a ex. Substituição em matemática é assim. É a nova vida, não tem essa de dupla. Nós não somos bígamos aqui, não. Casou com a nova, é a nova até o final. Voltando aqui para a tela, então, gente. Ó. Então, isso dá e elevado a u, né? O u é o x ao quadrado, tá aqui em cima. Du, né? Certinho, tá? Bonitinho.
E aí matou. Essa integral é a própria E elevado a U, integral de exponencial mais fácil do universo, né? Eu só mudei as letras, né? Então, é ela mesma mais C, né? E aí eu descubro que essa integral é x ao quadrado mais c. Tá, gente? Então, integrei. O que eu faço depois que eu integro, hein? Derivo para confirmar. Eu nunca acredito que eu acertei. A gente deriva, é assim que funciona. E aí, como é que eu observo a derivada, né? Eu observo que a derivada de uma exponencial é ela mesma vezes a derivada do expoente. Regrinha, né, da cadeia. Mantém o expoente, deriva o expoente no final. O C eu não preciso pôr, né? Já sei que sempre dá zero. X ao quadrado dá 2x, né? Deu exatamente, gente, exatamente o termo que está lá dentro. Deu exato? Deu exato. Então você acertou. Comemora e segue o baile. Tá? Então, regra da substituição simples, você precisa ter uma função e a derivada do lado de fora. Então, começa a pensar nessa situação. Pega a função que você conhece e pensa nessa situação. Você mesmo pensa. Por exemplo, eu sei integrar o cosseno. Então, eu vou criar um exemplo agora envolvendo o cosseno. Vou para cá. Ó. Eu vou criar um exemplo envolvendo o cosseno. Eu vou colocar dentro do cosseno exponencial. Para ser regra, né, da cadeia, eu sei integrar cosseno. É seno. Para ser regra da cadeia, tem que ter multiplicado a exponencial do lado de fora. A derivada do de dentro aparece lá de fora. Vou tentar integrar isso agora para ver se eu entendi o método. O método é, dentro de uma função tem outra, e do lado de fora tem o que estava dentro derivado. Esse é o método. Então, eu criei aqui uma minha. Eu vou fazer. Ah, mas é muito fácil. Não tem problema. A primeira pode ser fácil. Ó. Quanto é eu chamar esse termo aqui de dentro de U? Quem é o du? Derivada dele, terminou de derivada, é x. Opa. Dx. Ou seja, exatamente esse termo aqui. Ó. Agora, deu integral de cosseno de U du. Perfeito? Quem é a integral de cosseno? Seno. Um molezinho. Matou. Então dá seno de U mais C. Quem era U mesmo, gente? Substitui tudo. Eu mantive X? Não mantive. Não pode manter. Quem era U mesmo? Ah, U mesmo era justamente, né, seno de U elevado a X, então. Isso é seno de E elevado a X mais C. Será que eu acertei? Vou derivar. Isso mesmo, gente. É muito importante passar por essa etapa, gente. Não pula. Cosseno de exponencial de x vezes derivou de fora, depois derivo de dentro. Tá? Vai dar exatamente igual o que estava lá? Exatamente igual. Ó, igualzinho, igualzinho.